Ensaio de granulometria com sedimentação. Esse ensaio pode ser feito de acordo com a norma DNR-ME 051 de 94 ou a BNT-NBR 7181, que são procedimentos semelhantes. Esse ensaio é baseado num conceito da hidráulica, que é a lei de Stokes. Segundo essa lei, uma esfera rígida de diâmetro d no interior de um fluido com viscosidade eta, passando em velocidade constante v, desde que esse fluxo seja laminar, ou seja, número de Reynolds menor do que 1, de acordo com a lei de Stokes, essa esfera sofrerá uma força de arrasto dada por esta equação, 3π eta vd. Eta viscosidade, v velocidade, d o diâmetro da esfera. Pois bem, se essa lei é válida para uma esfera parada e um fluido em movimento, é válida também para um fluido parado e uma esfera em movimento. E é nesse princípio que se baseia o ensaio. Imaginando uma esfera, seria um grão de solo, precipitando no interior de um fluido. Essa esfera estará submetida à força de empuxo, que é igual ao seu volume 4/3 de PR3 vezes o gama da água, mais a força de arrasto, dada pela lei de Stokes, 6π eta Vr, e, em sentido contrário, puxando para baixo o peso da esfera, 4/3 de PRT, 4/3 de PR3, vezes o gama G, que é o peso específico do grão, considerando então um grão de solo. Se admitirmos que essa precipitação da esfera se dá em velocidade constante, essas forças estão em equilíbrio. Se estão em equilíbrio, fazendo sigma y igual a 0, nós temos esta equação de equilíbrio, tirando o valor da velocidade, nós temos que a velocidade com que a esfera precipita é igual a 2 nonos de gama G menos gama da água, dividido por eta R ao quadrado. Então, imaginando uma partícula de solo, que nós conheçamos o peso específico do grão e sabendo a velocidade do fluido e o raio da esfera, é possível calcular a velocidade com que ela se precipita. Ou, se nós estivermos interessados em calcular o diâmetro dessa esfera, por essa mesma equação, basta tirar o valor do diâmetro, que fica dado, então, por esta equação. Raiz quadrada de 18 eta, dividido por gama G menos gama da água, que multiplica H sobre T, onde H sobre T é a velocidade com que essa esfera está precipitando. Distância percorrida num tempo qualquer. O processo de sedimentação, então, ele é óbvio. Quanto maior o diâmetro da esfera, maior a velocidade de precipitação. Vamos considerar, por hipótese, 4 tamanhos de grãos de solo. Um grão A, com diâmetro 35 micrômetros, que é um silt. Um solo B, ainda silt, com diâmetro 12 micrômetros. O grão C, também silt, com 4 micrômetros. E o grão de argila, com 2 micrômetros. Substituindo naquela equação, para a precipitação em água, obtém-se essas velocidades de queda. Quanto maior o grão, maior a velocidade de queda. Se nós colocarmos, se fizermos uma suspensão uniforme dessas partículas no interior de uma água, de uma proveta com água, no tempo t igual a 0, elas estarão uniformemente distribuídas ao longo da proveta. 10 segundos depois, colocando-se a proveta em repouso, as primeiras partículas de silt amarelo já estarão chegando no fundo. 2 minutos depois já teremos algumas partículas amarelas precipitadas. 15 minutos, praticamente todas as amarelas já estarão precipitadas e parte das azuis. Com 3 horas,
todas as amarelas terão precipitado, as azuis também e parte das vermelhas, e com 8 horas de repouso, todas as amarelas, azuis e as vermelhas terão precipitado e as argilas estarão em processo ainda de sedimentação. É através desse processo de sedimentação que se realiza o ensaio. O ensaio consiste em fazer uma suspensão com a amostra de solo que foi separada, aquelas 70 gramas ou 120 gramas, que foi separada e seca em estufa. Então, conhece-se o PS numa suspensão no interior de uma proveta. A condição inicial, então, dessa suspensão, o peso total da suspensão vai ser igual ao volume vezes o seu peso específico da suspensão, que vai ser igual ao peso de solo que foi colocado dentro da proveta, mais o volume de água que complementa o volume de solo. O peso de água nada mais é do que o volume total da proveta menos o volume ocupado pelas partículas sólidas vezes o gama da água. Tirando o valor de gama da suspensão, o peso específico inicial é igual a PS sobre V, 1 menos gama da água sobre gama G mais gama da água. Considerando que o peso específico do grão é igual à densidade vezes o gama da água, só para a expressão ficar um pouco mais elegante, o peso específico inicial da suspensão é igual a PS sobre V, que multiplica delta menos 1 sobre delta mais gama da água, onde delta é a densidade do grão sólido. Dessa forma, se nós soubermos o peso de solo que foi colocado dentro da proveta, e nós sabemos, se nós soubermos o volume da proveta total da suspensão, que nós sabemos, a densidade do grão, então o peso específico da suspensão estará calculado facilmente. Num tempo T qualquer, então, se nós colocarmos a proveta em repouso, os grãos maiores começarão a se precipitar rapidamente. Num tempo T qualquer, nós teremos apenas um Q% de partículas sólidas em suspensão. Então, num tempo T qualquer, nós teremos um Q% do PS em suspensão. Tirando o valor deste Q%, então, este Q% é igual a V sobre PS, delta menos 1, delta sobre delta menos 1, gama da suspensão menos gama da água. Ou seja, se nós tivermos um aparelho qualquer que permita medir o peso específico da suspensão num instante qualquer, nós podemos calcular qual a porcentagem de partículas em suspensão. Vamos nos lembrar, no entanto, que este ensaio é feito com uma amostra parcial, ou seja, vamos nos lembrar da fase de preparação da amostra, quando nós separamos 1.500 gramas de solo e passamos na peneira 2 milímetros, a parte retida foi guardada. E da parte que passou, tiramos 70 gramas, ou 120, para fazer a granulometria das frações menores que 2 milímetros. Então, nós estamos trabalhando no ensaio de sedimentação, nós estamos trabalhando com esta fração aqui, que é uma fração parcial. A amostra total é 1.500. Então, esta porcentagem, Q%, é uma porcentagem dessa amostra parcial, que nós temos que nos referenciar à amostra total, já que a curva granulométrica vai ser uma só. Então, o Q pequeno da amostra parcial é um Q grande da amostra total de 1.500 gramas. O Q pequeno são em relação aos 70 gramas e o Q grande em relação às 1.500 gramas. Que isso aqui vai ser um N% do Q pequeno. O Q grande é um N% do Q pequeno. Dessa forma, num instante qualquer da suspensão, nós podemos calcular a quantidade de partículas em relação à amostra total. O ensaio normalmente é feito com uma proveta com 1.000 centímetros cúbicos de volume, 1 litro. O peso específico da suspensão nós vamos ler num instante qualquer
a intervalos de tempo pré-definidos, nós vamos ler através do uso de um densímetro de vidro. O peso específico da água vamos considerar 1 grama por centímetro cúbico. Substituindo esses valores na equação de cima, obtém-se então que o Q maiúsculo é igual a N, que multiplica delta sobre delta menos 1, 1000, que é o volume da proveta, L menos 1 sobre PS. Considerando que ao longo desse ensaio haverá necessidade de se fazer correção da leitura do densímetro, então vamos acrescentar um fator de correção a cada leitura do densímetro, que nós vamos ver quais são, como obter este valor. Então, será feita uma soma algébrica de um fator de correção da leitura densimétrica. L menos 1, porque nós estamos chamando de L, o peso específico da suspensão, lida no densímetro, e um peso específico da água. Vamos às características do densímetro. O densímetro nada mais é do que um aparelho da física que, por flutuação, nos informa o peso específico da suspensão onde ele está flutuando. Acontece que durante o ensaio de sedimentação, como as partículas estão precipitando, no fundo da proveta, o líquido está mais denso do que no topo da proveta. Dessa forma, usa-se densímetro com o bulbo na sua parte inferior, que é exatamente porque existem vários tipos de densímetro. O mais usado é aquele onde o principal, a maior parte do volume deslocado está na sua parte inferior. Então, o valor que nós vamos obter de peso específico vai ser o peso específico no centro de volume do densímetro. E este centro de volume estará a uma profundidade H do topo da suspensão. Então, num instante qualquer que se faça uma leitura do densímetro, essa leitura vai corresponder ao peso específico a uma dada profundidade dada pelo centro de volume do densímetro. Como obter este centro de volume? Normalmente, os densímetros não trazem nenhuma marca onde se localiza o seu centro de volume. Isso, então, é feito em laboratório ao se adquirir um densímetro novo. Para isso, é muito simples. Basta fazer a imersão do densímetro num líquido qualquer, em água, e medir quanto que aumenta de volume quando ele estiver totalmente imerso. O seu centro de volume estará localizado na profundidade onde o volume deslocado é metade do volume total. Então, basta traçar uma curva, imergir lentamente o densímetro na água e traçar uma curva volume deslocado versus imersão, onde essa imersão é a distância da ponta do densímetro. Então, à medida que vai se introduzindo o densímetro, o nível d'água vai aumentando. Então, traça-se uma curva aumento de volume versus imersão em relação à ponta. Imerge-se totalmente o densímetro e determina-se graficamente o ponto correspondente à metade do volume deslocado. Este ponto será o seu centro de volume, e nós teremos então a distância da base do densímetro aonde está o seu centro de volume. Exatamente isto aqui. Com isso se faz uma marquinha para ficarmos sabendo aonde está o centro de volume do densímetro. Nós precisamos então saber, no momento em que o densímetro estiver flutuando, qual a distância entre a superfície da suspensão e o seu centro de volume. Então, precisamos saber qual é essa distância, porque essa será a distância percorrida pelas partículas que estão precipitando. Para se fazer isso, considerando que essa escala é linear, a escala do densímetro é linear, basta que se meça o topo, o limite superior da escala do densímetro e o limite inferior da escala do densímetro. E traçarmos uma reta, já que a escala é linear. Então, quando a leitura está no topo superior,
tem-se essa altura de queda, e quando estiver na leitura inferior, na menor leitura, tem-se um outro valor. Como é linear, traça-se uma reta, de formas que agora a gente pode determinar, em qualquer instante onde o densímetro estiver flutuando, qual é a distância entre a superfície do fluido e o centro de volume. Basta entrar nesse gráfico e nós determinarmos a altura de queda correspondente à leitura densimétrica. Então, quando o fluido estiver a uma distância intermediária entre HI e HF, basta entrar no gráfico e tirar qual é a distância correspondente à altura de queda. Uma outra observação é quanto à correção devido à imersão. Consideramos um caso de uma partícula que está precipitando e está nesse instante nessa posição indicada. No momento em que se introduz o densímetro, esta partícula ela vai subir. E se nós imaginarmos que essa partícula está na posição exatamente correspondente ao centro de volume, ela subirá metade do que subirá a superfície da suspensão. Ok? Uma partícula está numa posição correspondente ao centro de volume do densímetro. Quando colocarmos o densímetro, o nível da suspensão subirá o valor correspondente, esse valor C é V sobre A, ou seja, o volume que aumentou dividido pela seção transversal da bureta, V sobre A, mas a partícula subiu metade, V sobre 2A. Ou seja, essa distância que nós vamos considerar como sendo a distância percorrida pela partícula, na verdade, ela não percorreu isso tudo, ela percorreu isso menos V sobre 2A. Ou seja, então, ela não percorreu essa distância dada pela altura de queda dada do densímetro. Ela percorreu essa distância menos V sobre 2A. Nós temos que abater esta distância, porque, na verdade, ela não percorreu essa distância toda. Ela percorreu essa distância toda menos metade de quanto o líquido aumentou de volume. Então, nós teremos esta curva em vermelho, que é a distância percorrida pela partícula quando se introduz o densímetro, e a verde, que é a distância real, sem considerar esse desconto. Uma outra correção a ser feita no densímetro é quanto ao menisco. Considerando que essa suspensão ela é turva, nós temos solo em suspensão, essa suspensão é turva, nós não conseguimos fazer a leitura do densímetro no nível da suspensão. E essa leitura tem que ser feita no topo do menisco, formado entre o densímetro e a suspensão. Logo, existe uma correção a ser feita entre o nível onde é feita a leitura e o nível real da suspensão. Então, deve ser feita também esta correção, tendo em vista que nós só enxergamos a partir da parte superior do menisco. Uma outra correção é quanto à temperatura do ensaio. O densímetro é um aparelho que vem calibrado de fábrica, normalmente para densidades a 20 graus, que é o padrão normal da física. Ora, o densímetro, então, essa escala densimétrica, ela é calibrada para o ensaio a 20 graus, só que nós fazemos o ensaio a temperatura ambiente. Em consequência, há um erro na leitura que deve ser corrigido. O densímetro, ele trabalha com uma relação simples de a relação entre a leitura no densímetro e o volume deslocado pelo densímetro são proporcionais. Ou seja, a relação entre a leitura do densímetro dividido pela velocidade, dividido pelo volume
na temperatura de calibração é igual à leitura densimétrica dividido pelo volume do densímetro na temperatura do ensaio. Então, no ensaio, nós temos a leitura LT e um volume VT. Mas na calibração, ele vem com a relação LC e VC, que é a leitura na temperatura de calibração e o volume na temperatura de calibração. Como são proporcionais, e considerando que a dilatação térmica do densímetro é igual ao volume do densímetro numa temperatura T qualquer, é igual o volume na temperatura de calibração, que multiplica 1 mais alfa delta T, calorimetria clássica, substituindo então este volume na temperatura do ensaio nessa equação, obtém-se esta equação aqui. Simplificando, LC sobre LT igual a 1 dividido por 1 mais alfa delta T. Os livros de mecânica do solo costumam simplificar um pouco mais essa equação. Não seria necessário, mas como a maioria dos livros de mecânica dos solos simplificam ainda mais esta equação, vamos demonstrar como que é feita essa simplificação. Esta razão aqui, 1 sobre 1 mais alfa delta T, é uma famosa divisão de Mercator, 1 sobre 1 mais delta. E segundo Mercator, isto aqui pode ser desenvolvido em série. Isto é igual a 1 menos delta mais delta ao quadrado menos delta à terceira, abandonando os termos a partir da terceira. Ora, dessa forma, se delta é alfa delta T, então se nós considerarmos apenas os dois primeiros termos dessa relação, LC sobre LT é aproximadamente 1 menos alfa delta T. Ou seja, LC igual a LT menos LT alfa delta T. Como a leitura, nós estamos trabalhando com uma suspensão cujo peso específico é em torno, é 1, alguma coisa, e considerando que esse produto aqui é extremamente pequeno porque o coeficiente de dilatação térmica do vidro é baixíssimo, este alfa, é 0,00025. Então, dessa forma, nós podemos dizer que este produto, quem vai predominar é o alfa delta T, porque LT é aproximadamente igual ou um pouco superior à unidade. Então, quem vai prevalecer é o alfa delta T. Substituindo, então, os valores, alta coeficiente de dilatação térmica do vidro, 0,00025, T menos 20, porque 20 é a temperatura de calibração. Dessa forma, obtém-se o valor da correção a ser feita na temperatura do ensaio para transformar em leitura do densímetro na temperatura a 20 graus, que é a temperatura de calibração do densímetro. Normalmente, essas três correções, a temperatura, o defloculante e o menisco, são feitas num valor único. Na suspensão não se usa água pura, como nós vamos ver. Usa-se água mais um agente defloculante. Então, essas três correções, elas podem ser feitas numa etapa única, bastando para isso fazer uma calibração em laboratório. Toma-se uma proveta, enche-se com água mais defloculante, faz-se flutuar o densímetro, variando-se a temperatura e fazendo-se a leitura no topo superior do menisco, nós estaremos fazendo essas três correções ao mesmo tempo. O líquido estará com defloculante, a água estará com defloculante, estaremos fazendo a leitura no topo superior do menisco e estaremos variando a temperatura. Ora, se fizermos isso para vários valores de temperatura, podemos calcular qual a correção a ser feita em função da temperatura. Então, cada vez que se compra um densímetro novo em laboratório, se faz uma nova curva de correção das leituras dessa forma.
A sequência do ensaio, então, aquela amostra parcial, aquelas 70 gramas, elas foram secas, ela foi seca ao ar, destorroada, pesou-se, aquela sequência inicial, 1.500 gramas, destorroadas, pesou 1.500 gramas. Passou na peneira de 2 milímetros, o que ficar retido foi seco, lavado e vai ser peneirado na série de peneiras até a peneira 10. Do material que passou, que nós tiramos as 70 gramas. Então, é com essas 70 ou 120 que nós trabalhamos no ensaio de sedimentação. Esse solo vai ser colocado num líquido dispersor, normalmente é o hexametafosfato de sódio, depois ele é batido num dispersor de 5 a 15 minutos para que solte todas as partículas, todos os torrões. Então, depois dele ficar 12 horas em repouso, bate num dispersor e em seguida coloca-se no interior de uma proveta, completa com água até atingir 1.000 mililitros, agita-se a proveta e coloca-se em repouso. Em seguida, vai-se fazendo leituras no densímetro a intervalos pré-definidos, como nós vamos ver. Terminadas essas leituras, que normalmente podem chegar a 24 horas, verte-se todo esse material na peneira 200. Seca-se em estufa e passa-se na série de peneiras entre a 200 e a 20. Lembrando que acima da 20 o material já foi peneirado, que é a peneira 10 para cima. O material retido na 2 milímetros já tinha sido separado. Agora nós estamos peneirando o material que foi usado na sedimentação. Ou seja, o material que é usado na sedimentação, ele tem que ser peneirado também, porque ele está na fração entre a peneira 10, passando na 10 e retido na 200. Essa é a sequência, então, do ensaio. Pesa-se um becher, coloca-se 125 mililitros de solução defloculante. Essa solução defloculante, ela é feita previamente, 45,7 gramas de hexametafosfato de sódio para 1 litro de solução. Então, com essa solução de trabalho, toma-se 125 mililitros e coloca-se num becker com o solo. A amostra vai ficar em repouso por 12 horas. Após este repouso, ela é batida num dispersor, semelhante à máquina de milkshake, ela é batida de 5 a 15 minutos até a sua total desagregação. Em seguida, a amostra é transferida para uma proveta e esta proveta é completada, então, com água até atingir 1.000 mililitros. Em seguida, a proveta é agitada durante 1 minuto, com movimentos do antebraço, fazendo com que ela fique de cabeça para baixo e volta durante 1 minuto. E em seguida, é colocada em repouso num banho d'água à temperatura conhecida. Imediatamente, ao colocar a proveta em repouso, mergulha-se imediatamente o densímetro e deixa o densímetro lá dentro fazendo as 3 primeiras leituras, 30 segundos, 1 minuto e 2 minutos. Então, nessas 3 primeiras leituras, o densímetro não é retirado da suspensão, ou seja, as partículas de solo já precipitam com o densímetro lá dentro. Não é necessário fazer nenhuma correção quanto à altura de queda. A partir da 3ª leitura, o densímetro é retirado e as leituras subsequentes são feitas colocando-se e retirando-se o densímetro. Então, as leituras de 4, 8, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas e 25 horas, nessas leituras o densímetro é introduzido e em seguida retirado. Por isso que nós precisamos conhecer
Vamos voltar aqui. Nós precisamos conhecer estas duas retas da altura de queda. A reta de cima é a reta sem imersão. A reta de baixa é com a correção de imersão. Isso significa que, para as 3 primeiras leituras, nós determinamos a altura de queda com a reta de cima, porque o densímetro já estava lá dentro quando a partícula começou a precipitar. A partir da 4ª leitura é que será usada a reta de baixo, porque as partículas precipitaram sem o densímetro estar lá dentro. Então, por isso que precisa-se ter as duas retas para a determinação da altura de queda. A de cima para as 3 primeiras leituras e a de baixo para as leituras subsequentes. Pois bem, terminada a última leitura, que normalmente é 24 horas, todo o material é lavado na peneira 200, seca-se em estufa e no dia seguinte se peneira na série de peneiras, entre a peneira 200 até a peneira de 1.2. Vamos aos cálculos. Vamos admitir, então, que isso seja o resultado do ensaio de sedimentação. As células em amarelo são as células medidas e em vermelho as calculadas. Bom, começou-se o ensaio com 2.000 gramas, isso é a amostra total, 2.000 gramas. Então, era um solo granular, então optou-se por separar 2.000 gramas. Foi determinado o teor de umidade deste solo. Essas 2.000 gramas, ele estava com umidade higroscópica, nos grãos, abaixo da peneira 200. Então, determinou-se a umidade, o fator de correção 0,8797. A fração que ficou retida na peneira 2 milímetros foi seca em estufa e peneirada. Então, o peneiramento da amostra total é aquela fração que ficou retida na 2 milímetros, na preparação da amostra. Então, quanto que ficou retido em cada peneira? Aqui, esse solo já estava sem umidade higroscópica e tinha sido seco ao ar. Então, o total retido na 10, 1.412. 1.412 veio para cá, que é o retido na 10, que estava seca. Abatendo-se da amostra total de 2.000, essa retida na 10 que estava seca, obtém o passando na 10 úmida. Passando na 10 úmida, multiplicando pelo fator de correção, obtém-se o passando na 10 seca. Logo, somando o passando na 10 seca mais o retido na 10, que também estava seca, obtém-se a amostra total seca, 1.929,36. Então, todos os percentuais serão calculados em relação à amostra total seca. Esta fração já é uma fração da amostra total, porque toda essa amostra total foi passada na 2 e isso é o que ficou retido. Então, o cálculo é direto das porcentagens em relação à amostra total. Então, porcentagem retida, retida acumulada, e o passando acumulada, que é 100 menos a retida acumulada. Com isso, até a peneira 2 milímetros, nós já temos a curva granulométrica que está aqui parada em 26,77. Agora, para fazer o ensaio de sedimentação, nós tomamos 70 gramas. Então, isso aqui é uma amostra parcial. É uma amostra parcial das 2.000 gramas. É uma amostra parcial das 2.000 gramas. Então, dessas 70.000 gramas, ela foi peneirada nas peneiras de 16 até a 200. Obtivemos esses valores. Este percentual em relação à amostra total, só um detalhe. Essa amostra total era úmida, 70 gramas. Multiplicando pelo fator de correção, a amostra parcial seca é 61,58. Então, os percentuais em relação à amostra parcial serão calculados em relação à amostra
parcial seca. Então, 6,31 é 10,25% da amostra parcial seca, e assim sucessivamente. Este é o material retido em cada peneira, o retido acumulado e o que passa acumulado. Agora, esse percentual é em relação à amostra parcial, mas a curva está parada em 26,77. Ora, se ela é 89% da amostra parcial e 89% e 100% da amostra parcial corresponde a 26,77, repare o seguinte, 100% da amostra parcial vale 26,77. Então, se 100% vale 26,77, 89,75 vai valer 24,03. Ok? Porque todo esse material passa na 10. Todo esse material passa na 10. Então, 100% dele vale 26,77, que é quanto que passa na 10? Se 100% dele passa na 10, 89,75 vale 24. Fazendo-se essa conta, então, observe que a curva granulométrica, então, continua em relação à amostra total. Eu transformei as porcentagens da amostra parcial em porcentagem da amostra total. Esse é o dado do peneiramento do material que foi sedimentado. Este é o último dado da peneira 200. Agora vamos aos dados da sedimentação. A cada intervalo de tempo, meio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 15, assim sucessivamente, até 1.500 minutos, a leitura do densímetro foi esse valor aqui obtido. Quando a gente fala que a leitura foi 29,8, nós estamos simplesmente tirando o valor inteiro, porque a leitura, na verdade, foi 1,0298, 1,0288. Então, para simplificar, para não ter que trabalhar com 1,0 alguma coisa, trabalhamos apenas com 1 milésimo da leitura. Então, 29,8 significa que o que leu aqui no densímetro foi 1,0298. Então, isso aqui é 1 milésimo da leitura densimétrica. A temperatura do ensaio foi medida, ele começou com 26 graus, depois passou para 25, depois 26 de novo. Cada vez que se faz uma leitura no densímetro, tem que se anotar a temperatura. O valor do fator de correção, em função da temperatura, tem que se consultar a tabela de aferição do densímetro, e verificar qual é a correção para cada uma dessas temperaturas. Então, aqui no caso desse densímetro, variou de menos 5,1 a menos 5,2. Então, a leitura corrigida era 29,8 menos 5,1, a leitura corrigida está aqui. A altura de queda é tirada do gráfico da altura de queda, aquele que nós acabamos de falar. As 3 primeiras leituras são da reta de cima, a verde, e a partir da 4ª leitura, da reta de baixo, a reta em vermelho, onde se mede, então, onde se obtém a altura de queda. A porcentagem que passa na amostra parcial é calculada através daquela equação do Q maiúsculo, lembrando que esse solo tem que ter sido feito antes o ensaio de densidade do grão. Então, este valor 27151 é a densidade do grão, um ensaio que tem que ter sido feito antes da sedimentação. Então, entrando com aquela expressão do Q maiúsculo, obtém-se a porcentagem da amostra total. E entrando com a expressão da lei dos Stokes, obtém o diâmetro da partícula, que é aquela equação do D maiúsculo. Obtém-se o diâmetro das partículas. Então, nós podemos traçar a curva completa da granulometria. Temos diâmetro do grão, porcentagem que passa da amostra total. Diâmetro do grão, porcentagem da amostra total. Diâmetro da partícula, porcentagem da amostra total. Então, podemos traçar agora a curva completa da granulometria desse solo. Com esta curva completa, nós podemos determinar, então, a porcentagem de cada fração. Então, por diferença,
de percentual da curva na peneira 2 milímetros até a peneira 100%, obtém-se o percentual de pedregulho. Aqui no caso ele nem chegou a 100%, então ainda tinham grãos maiores do que 60 milímetros. Então a porcentagem de pedregulho vai de 20 a 60. A areia grossa vai de 0,6 até 2 milímetros. Então, por diferença, obtém a porcentagem de areia grossa. De 0,2 a 0,6, a porcentagem de areia média. De 0,2 a 0,06, essa diferença, a porcentagem de areia fina. De 0,06 a 0,002, a porcentagem de silt. E, por último, de 0,02 para baixo, a porcentagem de argila. Esse resumo está apresentado aqui na planilha de laboratório. Quantidade de pedregulho, areia grossa, areia média, areia fina, silt e argila, logicamente que o total tem que dar 100%. Com isso, só resta agora assistirem ao vídeo que demonstra como realizar esse ensaio.